Você sabe aonde os COIs nasceram? Bem, os COIs nasceram nos Estados Unidos logo depois de uma crise dos anos 80, uma crise de crédito, porque eram comercializados muito créditos podres. E aí você criou notas estruturadas. Então os COIs nasceram nos Estados Unidos com o nome de notas estruturadas. Tinham ali diversos tipos que foram se aperfeiçoando. Mas eles chegaram no Brasil exatamente no ano de 2014, que é o que eu quero mostrar para vocês. Em 2014, os COIs chegaram aqui no Brasil e eu queria te convidar para você ver, refletir sobre isso aqui. Esse é o volume dos COIs negociados em 2014. Preste atenção que aqui em amarelo é o estoque e aqui em cinza são os movimentos. A partir de 2019, eles aumentaram a sua participação no mercado brasileiro, mas muitas pessoas começaram a vender, a comercializar esses produtos de investimentos. E aqui já vem logo uma questão. Os COIs têm uma estrutura, têm uma legislação, uma autorização da Comissão de Valores Imobiliários. O seu desafio está num ponto que foi muito pouco abordado. Muitas pessoas falaram dos prejuízos, da comercialização, dessa questão de conflito de interesses. Eu até mesmo fiz um diálogo sobre isso, mostrando sobre o desafio do conflito de interesse, mas as pessoas não explicaram como funciona os COIs, como é que é a sua estrutura, como é que acontece isso. Então, no programa de hoje, presenciando essa grande transformação dessa indústria, quero te mostrar como isso funciona na parte do tempo, porque essa é uma variável muito importante. Então, vamos lá? Primeira questão, né? Voltando aqui, tá? Esse é o fluxo de um COI, tá? Então, ele tem aqui uma composição de renda fixa, de derivativo e de um spread. Nesse momento, eu vou te mostrar que um dos maiores erros que acontece num produto de operação estruturada, o COI, está muito na sua estruturação, porque esse é um produto que existe desde os anos 80, nasceu nos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil e aqui no Brasil a gente foi criando modelos diferentes. Então as pessoas falam dos COIs, mas acho que ninguém está explicando para você qual foi o problema e como eles funcionam e como eles podem ter estruturas que podem dar certo. Mais uma vez, você precisa entender a estrutura. E o desafio que você tem aqui nessa indústria é a estrutura dos produtos que são ofertados aos investidores. Isso vai ter muito na parte de perfil, que a gente vai falar aqui, e na parte de horizonte de tempo. E a variável mais importante, a estruturação. Como esse produto ele consegue atingir a sua perfeição, que existia nos anos 80, nos anos 90 nos Estados Unidos, mas que atualmente tem apresentado desafios muito representativos nessa indústria. Então, deixa eu mostrar para vocês um ponto importante. A primeira questão é que o COI ele tem uma composição, tá? Uma composição de renda fixa, derivativo e um spread, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Na renda fixa, nós precisamos lembrar qual é a renda fixa mais segura no ponto de modelagem financeira. São os ativos livres de risco ou os títulos públicos. Então, os títulos públicos, nós chamamos de free risk, são assim os títulos que a gente tem maior segurança, porque eles têm aqui toda a reserva de um país, aquela ideia de um país não fazer o calote, ou seja, não honrar seus compromissos, que nós chamamos isso de um default. Então, neste ponto aqui, o COI que trouxe problema, essa parte de renda fixa, ela não era um ativo livre de risco, ela era um crédito privado de uma empresa alavancada. O que é uma empresa alavancada? Que a gente tem que voltar um pouquinho para os processos. Enquanto um ativo livre de risco, você tem ali ele como free risk, num título privado, a gente olha a capacidade dessa empresa de gerar caixa. E aqui a gente tem uma avaliação muito importante. A gente pega o seu faturamento, vamos dizer que esse faturamento aqui é de 1 bi ou 10 bi, e a gente olha o tamanho dessa dívida. Então ela tem uma dívida de 30 bi. Então quer dizer que ela tem uma dívida 3 vezes o seu faturamento. Uma coisa bem simples, eu tenho um faturamento de 10 bi e a minha dívida é de 30 bi. Então eu vou fazendo isso aqui, isso aqui é uma noção de você entender o desafio. Mas uma pergunta, essa renda fixa, ela foi estruturada nessa composição de um título público? Não, mas isso estava num documento muito importante, chamado DIE, que é um documento que mostra ao investidor quais são as características e o risco. Então, toda vez que você tiver ou for apresentado ou quiser discutir sobre isso, você tem que ler o DIE, que é um documento de informações essenciais ao investidor, onde ele consegue entender o que tem ali na natureza disso. Então, se você tem um COI com a renda fixa privada, de crédito privado, qual é a sua preocupação? A sua preocupação é no endividamento da companhia.
Porque dentro desse endividamento, se ela foi feita como se fosse uma debênture, tá? Ela poderia ter aqui o quê? Cláusulas que causam ali o vencimento antecipado. E esse foi o grande destaque da Ambipar. O vencimento antecipado de um crédito privado que está lá dentro da debênture. Por quê? Porque esse título, se ele vem de uma empresa, uma sociedade anônima, ele vem de uma debênture. Nessa debênture tem lá a toda documentação. Quem compra as debêntures são os debenturistas. E ali vão ter cláusulas muito essenciais, por exemplo, como covenants, que são ali esse percentual de receita e despesa, alavancagem patrimonial. E o que teve na questão da Ambipar, que são o quê? O vencimento antecipado. Se ela deixar de cumprir um compromisso, todos os compromissos são antecipados. Então isso muda a estrutura desse título. Logicamente, toda vez que você tem um título que paga uma taxa maior que o mercado, a gente tem que ter a questão do quê? Se o retorno é acima do mercado, ele corre mais risco. Então, se ele corre mais risco, ele vai me oferecer uma rentabilidade, mas eu tenho que entender esse risco. Então, o ponto central aqui, no caso da Ambipar, é que a renda fixa, ela não veio de um free risk, ela veio de um título privado. Se ela vem de um título privado, ela tem cláusulas de debêntures. E uma das cláusulas mais importantes são a questão de vencimento antecipado e covenants. Então isso mudou completamente a estrutura. Uma segunda questão que todos os investidores desse produto têm que entender e quem comercializa ele é o derivativo, né? Aqui a gente tem que olhar um pouquinho para o derivativo, que são 4 grandes derivativos, né? Nós temos o swap, nós temos o vencimento futuro, nós temos termo e nós temos opções. Normalmente, esse produto aqui pode ter opções, que são aquelas questões de call e de put. Se tem num cenário de alta um ganho, eu pago muito pouco para precificar esse cenário de alta, e se tem um cenário de baixa, eu faço uma put. Então eu tenho call e put. Concorda que normalmente talvez não está no conhecimento do investidor e que ele pode ficar muito complicado? Sim. Então você tem que ter todo um papel de explicar muito bem e o investidor tem que saber sobre isso. Que esse produto ele tem derivativos, que pode ser um desses 4. Então a pergunta é, qual é o derivativo que está sendo usado na estruturação desse produto? Isso é muito importante. Por quê? Porque se você tem aqui uma renda fixa de um crédito privado, é um risco, porque ele não é free risk. Se ele é uma empresa com alta alavancagem, também tem risco. Se eu ainda tenho um derivativo, que podem ser de 4 famílias, se for opção, eu tenho que entender qual é a call e qual é a put, é uma segunda variável. E dentro disso, você tem aqui um spread, que é quanto o emissor desse produto está lançando para ganhar. Então, toda vez que você vê um COI, você tem que ter a ideia que são 3 componentes para que ele seja criado. E o investidor, ele tem que entender muito bem desses 3 aspectos. Então, comenta aqui para mim se você acha que são coisas muito inovadoras e que você talvez precisa ter um bom acompanhamento, um bom entendimento. Isso vale para o investidor, isso vale também para quem está comercializando, explicar isso aos seus clientes. Aqui não tem um juízo de valor sobre quem está comercializando ou não está comercializando, quem é a empresa. Aqui tem uma preocupação que o investidor saiba que na hora que ele está investindo, ele tem renda fixa, derivativo e spread. Eu fiz esse conteúdo muito para responder, todo mundo está falando sobre esse caso, mas poucas pessoas vieram explicar como esse caso, como é uma estruturação de um certificado de operação estruturada que nasceu nos Estados Unidos, que veio para cá. Falar agora é muito destaque sobre isso, todo mundo comentando, fazendo críticas, mas a gente precisa entender como é a composição desse produto, como ele acontece. No meio disso aqui, eu queria falar com vocês um ponto muito importante, que é a resolução da CVM 179, que determina que todos os assessores de investimento mostrem quanto eles estão ganhando na comercialização dos produtos de investimentos. Essa foi uma transação da CVM que vai ajudar muitos investidores. Então o investidor, na hora que estiver investindo, ele pode pedir e perguntar quanto você ganha sobre essa comercialização. Se você não entende o que eu estou falando, eu te falo o seguinte, quando você abre uma conta em uma corretora, você recebe um assessor. Esse assessor, ele respeitando esse artigo da CVM 179, ele tem que demonstrar quanto ele ganha em cada produto que ele comercializa. E aqui está nascendo uma nova indústria que eu tenho falado sobre isso, que é o fee-base, que é aquela pessoa que ganha um valor mensal para estar fazendo assessoria. Ele não ganha pelo produto, ele ganha pelo seu sucesso, pelo que você está realizando. Então, esse é um ponto muito importante. Para terminar, queria convidar vocês aqui para esse ponto aqui, que é o ponto do quê?
do conservador, do moderado e o agressivo. E a questão do prazo, né? Toda vez que um investidor ele é ofertado sobre um COI, que é um certificado de operação estruturada, ele vai ter que entender que ele está num perfil de médio a longo prazo, ou seja, o horizonte que ele está olhando, e ele é moderado ou agressivo. Normalmente, esses produtos que têm uma engenharia financeira de renda fixa e derivativo de um spread da instituição, dessa elaboração, ele vai ficar aqui no agressivo. Então, se você é conservador e moderado, talvez esse produto aqui não faça muito sentido. Você veja que até aqui, né, nessa questão do moderado, você tem que entender quanto do percentual do seu patrimônio. Essas são ideias que você precisa ter na hora de adquirir os seus produtos. Qual é o horizonte que você se encaixa? Muito bem, conseguimos te explicar sobre o horizonte de investimento, a gente chama isso aqui de API, Análise de Perfil de Investidor, conseguimos te falar do produto e no final a gente quer saber o seguinte, e aí, você entendia que o COI tinha essa estruturação? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu estou liberando um curso para você vai ganhar um certificado aqui, que é um curso para você entender como funciona o mercado financeiro. Esse é o meu livro Manual Prático para os Investimentos, onde eu escrevi com mais 21 coautores, e um dos capítulos aqui fala sobre o COI, com um grande especialista explicando como isso funciona. Não se esqueça, a riqueza começa na sua mente.